Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. Aí tem uma figura que é a cantora Jaguar Wright, né? Uhum. O que a gente pode falar dela? Coloca a foto pra gente, pro pessoal ver aí. Ela tá denunciando ele, né? E ela, na verdade, falam que ela tá denunciando a trindade do mal, né? Que é o Kelly, Diddy e Jay-Z, porque ela trabalhou com todo mundo e ela tá falando de todo esse esquema. O R. que alguns acreditam que seria um discípulo dele, né? Nessas Sim, festinhas. Só que com um desejo pior, que envolviam crianças, né? Pedofilia. Ô, louco. E aí isso aí precisa também ser comprovado. O Jay-Z se fechou em copas e a Beyoncé também. Eles não falam, eles estão completamente distantes. Só saiu um pequeno comunicado da relação pública deles, dizendo que eles não compactuam com esses crimes. É lógico que ali não devem estar apavorados, porque eles eram muito amigos e eles eram muito próximos. E são produtos fortíssimos também, Exatamente. né? Então, assim, o que significa você vai manchar a imagem dessas grandes celebridades? Mas, de novo, gente, a gente não aprende nada, é só dinheiro. Sabe o que mais me entristece nisso tudo? É porque a gente está falando aqui de duas coisas, dinheiro e de poder. Por que as coisas não andam, né? Então, assim, eu contar pode destruir o meu império. Vamos lembrar do caso mesmo da Rose, quando ela denunciou o Harvey Weinstein. E ela, né, ela foi a grande imagem do Me Too. Essa mulher não tem mais papel. Ninguém chama ela para fazer quase nada. O nome dela desapareceu. Então, por quê? Ela olha só, o trabalho que ela fez foi incrível, é nobre. Ela denunciou um predador sexual, um homem horroroso. E o que aconteceu com a carreira dela? Ela, sabe, assim, as pessoas têm medo, né? O quanto que essa mulher pode vir, sabe, acontecer alguma coisa, ela vir e me destruir. Porque a indústria não mudou. E sabe o que é? É isso que eu digo, não mudou, não vejo... Depois de tantos eventos, num curto episódio de tempo, a gente falou de 4 nomes importantes. E o que mudou? O medo deve gerar um pouco mais de cuidado na segurança. Né? O que deve estar sendo ponderado por eles é uma questão de estratégia. Como assim? Em qual momento falar? Ah, tá. Porque uma coisa é, o caso vai para júri. Se o caso for para júri, tudo é exposto, sendo televisionado ou não o júri, vão perguntar, vai ter que responder, vai saber quem estava presente naquela sala, naquele quarto, naquele hotel. Aí vai vazar. Imagina o quanto de celebridade. Não vai para júri. Aí você consegue ponderar estrategicamente, caminhar para um outro lado e segurar teu nome. Agora, se for certeza que vai para júri, daqui até abril, Vilela, vai aparecer um monte de gente que vai resolver falar e de uma forma bem marqueteira. Uma entrevista exclusiva em tal canal, se aparecendo a vítima de toda aquela circunstância, criando todo um marketing em volta daquela pessoa para que ela seja colocada junto com os seus patrocinadores, com os contratos que ela tem, de que não é mais admissível, isso não se admite mais no sistema, esse tipo de situação. Vários rebrands serão feitos ao longo do caminho. Lógico. Entende? Você está mexendo com muitas coisas importantes. Quando a gente olha para o caso do ex-menudo, do Roy Rosello, que ele vai denunciar os abusos que na verdade, o criador do Menudo fazia com ele, né, que é o Edgar Diaz. Gente, foram anos. Não sei se as pessoas assistiram a série da NBC da Peacock, é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida, um documentário onde ele vai contar tudo aquilo que ele passou, ele conta em detalhes horríveis, horríveis, e ele até explica por que eram 5 menudos. Olha só, esses rapazes todos eles eram menores, de 16 anos, porque quando você fazia 16, você tinha que ir embora do Menudo, lembra? Do Não Se Reprima? Sim, porque falavam que mudava a voz. Aí o que acontece? Ele colocava, porque o Menudo chegou a valer uma fortuna, ele podia alugar todos os melhores quartos de um hotel, ele botava 2 meninos num quarto, 2 meninos no outro quarto, e um menino com ele. Então eram 2, 2 e 2. E o que acontece? O Roy tá contando, e os outros?
Por que os outros não... Assim, então você tem a vergonha, você tem a questão também do abuso. Da revitimização da vítima. Hoje a mulher conseguiu esse espaço, né, de falar, de contar, mas para o homem é muito difícil. Esses meninos que foram abusados. A gente teve aqui o Sander, né, que veio aqui no programa, que é o ex-Twister, que conta todas essas histórias também de abuso, de assédio. E ele fala que ele tentou, né, porque ele é da mesma época do Rick Martin. O Rick não passou por aqueles abusos, entende? Então, mas o que acontece? O quanto que isso hoje vai destruir a imagem de Rick Martin. Mas assim, é uma indústria E o quanto doente. ele quer lembrar disso, né? É um monte de coisa, porque ele também está entrando, né? Lá nos Estados Unidos, ele pode entrar, né? Mesmo tem uma questão lá da prescrição. Alguns crimes não vão ter uma flexibilização hoje dessa prescrição. Ainda mais se a pessoa era menor à época. Exatamente. E ele, em 2022, entrou para denunciar, né, o Edgar Diaz. E ele ainda vai contar dos abusos que ele sofreu com José Menendez, que é o pai dos irmãos Menendez, do Eric e do Lyle. Ou seja, o que ele fala comprova que aqueles meninos passavam por abusos também. Então, por um lado, você vê aqui em Nova York uma promotoria tão preocupada, né, na questão de cuidado e preservação dessas vítimas, né, e de justiça por essas vítimas, e do outro lado, esses rapazes que são vítimas não foram olhados. Então isso é uma tristeza, porque a gente também vive uma cultura do machismo, onde o homem, imagina, o homem não é abusado. Sendo que ele também estava drogado, também apanhava para ter as relações, também era obrigado a ficar... É muito triste, vale muito a pena. Quem gosta desses casos, quem quer saber mais, o depoimento é de uma coragem, assim, é de cortar o coração. Você, quando ele começa a falar... mas ao mesmo tempo é libertador, né? Porque ele conseguiu mostrar que isso acontece com meninos. E o quanto essa indústria tá doente, porque a gente tá falando, em que época? A gente tá falando de 89. Não, nessa época você não tinha nem mecanismo pra fazer isso. Entende? E esses abusos vêm há muito tempo. A indústria está doente. Nós gostamos de pessoas perversas. Essa é uma realidade. Porque assim, a gente... E é até uma questão de adoecimento mental. Porque você fazer uma pessoa passar por esse... né? Por esse horror. É objeto. Sabe? Você colocar aquela pessoa naquela situação... Você imagine obrigar aquela pessoa, então ela não quer fazer, ela vai apanhar, ela vai ser obrigada Com certeza da impunidade. a usar entorpecente. Aí você deixa um médico para que ela não morra, né? Porque aí para o BO não ficar maior do que já é, né? Fora aqueles que a gente não sabe, né? Podem ter pessoas que tenham morrido nessas festas? Eu acredito que sim. Agora quem? Talvez não sejam pessoas tão importantes. Tem um relato de uma mulher que ela conta que o marido dela, o namorado dela, enfim, querendo também começar na carreira, né, como cantor, ele não aceita participar da festa. Mas o Puff fala, não, mas se ele não... Alguém tem que entrar, então entra ela. Então, entrou a mulher do cara. Nossa. Então, assim, era nesse nível. Olha, o que a gente está lidando com pessoas... Perversas, horrendas, Vilela. E é isso que eu acho que as pessoas, que o público, né, e que bom que a gente tem espaços, né, como o seu, como o meu, como o seu, né, pessoas como o Luciano, pra gente parar pra pensar. Ao invés da gente ficar na teoria da conspiração... A gente não tem noção de um mundo vamos pensar no que está acontecendo com essa indústria. E o que a gente tem que fazer para mudar? A gente tem que cobrar essas pessoas, isso é inaceitável. É inaceitável, sabe? A questão da sua dignidade é muito triste, é isso. Tem uma pergunta sobre P. Puff Daddy? Temos. O Júlio perguntou aqui, considerando que o P. Diddy declarou inocência de todas as acusações, até que ponto o poder de influência de uma celebridade pode ser usado não só para cometer crimes, mas também para manipular o sistema judicial a seu favor? Opa, pagar lá nos Estados Unidos? É complicado, né? Olha, olha, se ele for pego, né? Vamos lá. Na verdade, ele tinha opção de se declarar culpado e você já faz um julgamento muito rápido
E aí é um sistema que já está previsto na legislação deles, que é um sistema de julgamento bem rápido, onde vai ser definido só a questão da pena, basicamente, daquilo que foi imposto. Mas como ele negou, né? Ele falou, não fiz nada, eu sou inocente, no sentido de que as pessoas consentiram. A gente vai passar agora para o sistema. Ele não nega que existiam as festas e que aconteceu alguma coisa. A defesa dele alega que as festas existiam, tudo era porque você tem, mas tudo Todo mundo tudo que acontecia ali, tanto que o juiz fala que o grande norte deste julgamento será o consentimento. Ah, tá. A profundidade desse consentimento, naquilo que a gente já colocou. Se esse consentimento ele era válido ou ele não era válido. Ele foi dado mediante alguma manipulação, alguma fraude, por erro, por uso de droga, por violência, não é válido. Entendi. Então a gente vai ter essa questão do consentimento sendo debatido nesse júri e vão ser chamadas as testemunhas, neste caso, tanto da acusação quanto da defesa. Lá não tem exatamente essa ordem que nós temos aqui, primeiro da acusação, depois da defesa. Lá vai de acordo com o interesse do júri naquele momento. Essas pessoas vão sendo chamadas e esses pontos vão sendo debatidos. Pode ser que essas 12 pessoas, com base exatamente no que essa pergunta fez, do que ele perguntou, que essas pessoas, influenciadas por toda essa questão de mídia, entendam que efetivamente as pessoas consentiram para estar naquelas festas. Se era uma orgia ou se não era uma orgia, desde a antiguidade nós falamos de orgia praticada entre pessoas. Surubão do Noronha. E isso cola. Isso cola porque é o seguinte, você tá cansado de ver isso aqui. A pessoa fala assim, ó. Consensual? A pessoa fala assim, pô, mas você sabia que essas festas eram desse jeito? O que tava fazendo lá? Né? Então, tem uma galera que acredita mesmo nisso daí. Você usou droga? Usei o que eu quis. Pô, você entrou lá, você sabe que o negócio é louco. O que você estava fazendo lá? Você tava dando... É a mesma coisa do discurso que fazem aqui de, por exemplo, a menina sofre uma violação, a pessoa fala... Pô, mas por que bebeu? Teve uma menina em Belo Horizonte que ela bebeu, ela ficou em coma alcoólico, e o cara pegou ela, colocou nas costas, levou pro lugar e violou. Aí as pessoas estavam falando, pô, mas por que ela bebeu? Por que ela tava desse jeito? Então, assim, é uma dúvida que o cara sabe que tem uma adesão, que mexe com a cabeça das pessoas essa parada. Pô, se você sabia que as festas do cara eram essa loucura, por que você encostou lá? Por que você se drogou? Por que você deixou colocar coisas no seu copo? Lembrando que ele não tá sendo acusado de tráfico de drogas. Oferecer droga para alguém, entregar para consumo, não. A acusação dele é que ele utilizava dessas drogas para fim da exploração sexual. Entendi. É outra acusação. A questão envolvendo aí a violência sexual, etc. Então, as pessoas podem, sim. O júri pode chegar lá na frente e entender que é um caso completamente diferente do R. Kelly, porque envolvia menor, aqui as pessoas eram maiores e participavam dessa segunda etapa da festa porque quiseram. Ficavam 3 dias lá porque quiseram participar dessas festas. Isso é possível. Agora, para a promotoria ter vindo tão forte assim... E aí a Carla conhece eles lá muito mais do que eu, é porque os vídeos são muito claros. A prova de vídeo deve ser muito clara. Não, e eles têm testemunhas que parece que são muito, muito importantes. Essas testemunhas estão no programa de proteção à testemunha e vão ficar lá até, enfim, chegou, não vai ter júri, a gente não vai ver esse espetáculo, acabou, tá tudo certo. Vai ter uma transação penal, qual vai ser, se vai ser... Aí, eu acho que aí a promotoria tira a prisão perpétua da mesa para um acordo, ele vai pegar tantos anos, enfim, vai ter que indenizar milhares de pessoas. Vai poder sair com tantos anos de liberdade condicional. Isso aí sim, isso aí vai ser negociado entre as partes. Ou a gente vai para um grande espetáculo, porque ele também é louco, né, gente? Ele pode ir para o tudo ou nada. O que é o tudo ou nada? Eu falei, eu vou ferrar um monte de gente comigo. Porque aí significa, de novo, é o que a gente estava explicando aqui, essas grandes celebridades estão esperando o momento certo do que, quando, como e que hora que elas vão falar. Os seus, né, agentes estão lá pensando, né, aquelas pessoas não estão dormindo. Essa é uma realidade. Desde que ele foi preso. Exatamente. Que hora que a gente vai ter que falar? Porque se ele aceitar a transação... Como vários outros, né, nomes, celebridades, a gente tem o Cuba, com outros crimes, que já aceitou a transação penal. Tem vários nomes ali da indústria que preferem se fechar ali, faz uma transação penal, acabou, vamos embora. Porque morre aquela história ali. Mas pode ser que ele queira ir pro tudo ou nada. Pode ser que ele queira isso. E aí é tacar fogo no parquinho. Ele vai abrir um portal aí que vai ser uma toca de coelho e volta. Olha o quanto tá rendendo...
este caso. Pra todo mundo. Monetariamente Pra falando. todo mundo. O youtuber, por exemplo, cada notícia que sai, os youtubers fazem Faz um vídeo. Faz um vídeo. Cara, meu vídeo sobre o pedido tá com 400 mil. Olha na história só. dele. É isso aí. Então, assim, tá monetizando muita gente isso daí também. Não, as pessoas têm curiosidade, elas querem entender. Vai ser um balde de água fria se ele fechar numa transação penal ali, porque aí tudo morre. É uma das coisas, uma possibilidade do acordo é que nada disso venha a público. Mas como disse a promotoria americana, nada está fora da mesa. Então, porque eles estão jogando também. É um jogo de xadrez, quem que avança, como que avança, de que jeito que avança. Eles sabem jogar lá. E tudo vira indústria, né, Carla? Pra você ver. Se tem o júri, vai ter série, vai ter filme. Ah, sim, já uma vai série ter. de coisas que todo mundo vai ganhar dinheiro em cima. O júri também. vai ser provavelmente televisionado, com um comentarista em tempo real, falando sobre o júri. Que isso é uma prática muito comum nos Estados Unidos. Todos esses júris, enfim, grandes ou A pequenos. escolha dos jurados. Sim, quem serão esses 12 serão jurados? os jurados? E lá eles têm uma indústria sobre os jurados. Júris, Né? pra trabalhar com Então você vai analisar a vida daqueles jurados de ponta a ponta, porque você tem um número de jurados que você pode recusar pela existência, sem a existência de qualquer motivo. Então você tem um número que vai ser definido pelo juiz antes. Normalmente a defesa tem um pouco mais do que a acusação, 10 contra 6. Isso é definido um pouco antes do júri. Mas você tem aquelas recusas motivadas. Então as pessoas vão ser caçadas por o que elas já comentaram sobre o caso na mídia. Sim. Se ela publicou alguma coisa no X dela falando desse caso. Se ela... Quantas vezes ela acessou tal conteúdo? E tem que responder, tem uma entrevista com esses jurados, onde você faz perguntas para ele. Você conheceu o caso? Onde você viu esse caso? Você não pode mentir lá, de jeito eu nenhum acho nos Estados muito Unidos. difícil alguém não opinar sobre esse caso nesse determinado momento dentro das redes sociais. Então isso tudo vai ser levado para essa discussão. E provavelmente nós teremos ali 12 jurados, mais 12 suplentes. Então você vai ter que ter um tempo para formar um corpo de jurados com 24 pessoas, sendo que o juiz pode chamar uma centena de pessoas para compor aquela lista. Então você vai explorar 100 pessoas e lá eles têm, como eu estava dizendo, eles têm empresas voltadas exclusivamente para análise de jurado e fornecer essas informações tanto para a promotoria quanto para a defesa. O pessoal tá falando aqui, não sei se vocês estão sabendo disso, mas é o tipo de droga, né? Que usavam, né? A ketamina, Que também, né? Cocaína, ketamina relaxante muscular para cavalos e Viagra. e êxtase também. também. Porque assim, a ketamina é uma droga responsiva. É aquela da Didia, né? É. Lembra do caso da Que é usado lá de forma veterinária. né? Ah, tá. que aconteceu a do Pará. boi, do Pará? Do Sim. boi. O que acontece? Ela, quem viu as imagens daquela moça, é uma tristeza, mas você obedece. É uma droga no qual você vai obedecer comandos. Aí o êxtase vai aumentar, né? A O teu libido. desejo sexual. Aí a cocaína vai te deixar. Olha só a quantidade. E fora que aquele óleo que ele passava no corpo e tava dentro os THC. lubrificantes, tinha THC, THC. num nível bastante. E tem que uma utilização complicado. quase médica, quase fármaca mesmo, né? Fármaco, química do negócio. A promotoria listou na acusação, no indiciamento As drogas. deles, 7 drogas diferentes que ele utilizava nessas festas. É muita coisa. Não, aquilo não era uma festa, de novo. Era você entrar na cabana do terror. Tem um dado que é bem legal para as pessoas aqui, né? Todo mundo gosta de uma teoria da conspiração e não sei o que lá. Mas mais do que você ir atrás de uma teoria, assim, matou o Michael Jackson, Até do Tupac, né? presta atenção em algumas coisas que já saíram ao longo do tempo. Vou pegar South Park. South Park uma vez soltou um episódio em 2006 que ele falava, né? Tinha lá a figura Do pedido. do Satanás, Ah, lembra? Do Satan, que ele queria fazer uma festa mais importante que a do Puff Daddy. A gente está falando de 2006. O que acontece? Aquelas pessoas estão dentro da indústria, elas sabem de muita coisa, elas não podem contar, mas elas vão soltando pistas. pistas, entende? Assim, uma festa, vale a pena assistam o episódio do South Park.
Esse, aonde você tem ele... E tem vários outros. O filme As Branquelas. Exatamente, As Branquelas. O que tem a ver? Dizem que o filme As Branquelas faz uma alusão a essas festas de roupa branca Do Puff Daddy. do Puff Daddy. Então, tem... Por A cena do... olha lá, por tá atores vendo? que, teoricamente, participavam da mesma festa. Ele vai fazer uma festa de 15 anos, o Seitan, e a festa dele tem que ter algo que nunca, assim, que o Puff nunca fez. Então, entende que eles vão entregando um monte de pequenas pistas. Isso aqui tem muito mais informação do que as teorias da conspiração que a gente está vendo aí. Essa gente aqui, ó, da indústria, sabe de muita coisa. Não pode falar, mas eles vão contando. Aí, ó, tem também, se não me engano, tem dos Simpsons também, que vai falar de Puff Daddy. Entende? Tem muita coisa interessante. Ray Donovan. Galera tem que assistir Ray Donovan para entender o que são os fixers e como essa indústria roda. Ele é um fixer. O Ray Donovan. O Ray Donovan é um fixer. E ele vai fazer coisas assim absurdas para proteger as celebridades. Ele some, ele comete crimes, ele vai bater, ele anda com taco já de beisebol no porta-mala do carro dele. Então, o que acontece do carro dele? Você já não obedeceu ele, você já vai apanhar ali. É bem interessante. E o irmão dele, na série, sofre abuso. Então, tem muitas mensagens ali dentro dessas séries. Tem coisas assim... ali, nesses locais... Tem muito mais informação do que, sei lá, a maluquice de que ele mandou matar o Michael Jackson, né, gente? Os roteiristas vão jogando umas pílulas, assim. Porque são pessoas que trabalham na indústria, elas conhecem as histórias, né? E muitas pessoas não podem falar nada, né? Você tem lá as mordaças de ouro com os acordos, né? De sigilo, de confidencialidade, que são contratos cíveis, que ninguém mete a mão. Você não pode divulgar, você não pode falar, você não pode fazer nada. Então, você trabalha lá, mas você vai trabalhar dentro, né, dessa condição legal. Você topa? Vambora, senão você tá fora. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês. O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da bio e comece hoje mesmo.